Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, capítulo 23 da obsessão. Então nós estamos ainda tratando reconhece a obsessão pelas seguintes características. Então nós já tratamos aqui no Livro dos Médiuns a respeito das características ditas, por Allan Kardec, mas também nós estamos aqui esclarecendo outras características que Allan Kardec não as esmiuçou, porque Allan Kardec ele esperava que um tonto aparecesse futuramente para falar alguma coisinha, né? Você já parou para analisar quantos milhões de pessoas neste exato momento encontram-se envolvidos com drogas de todas as espécies? Jovens que roubam televisão dentro de casa para vender, para poder satisfazer aquele vício. Jovens que roubam as economias do papai e da mamãe, ou até um pai mesmo viciado, não é? Ou até mesmo uma mãe viciada, porque tem tudo isso, né, na sociedade. Quantos milhões de pessoas nesse exato momento vivendo do tráfico de drogas? Quantos milhões de pessoas nesse momento vivendo do tráfico de crianças? Olha os Temer. Quantos milhões de pessoas vivendo nesse momento do tráfico de meretrizes? Quantos milhões de pessoas vivendo nesse momento do tráfico de órgãos, do corpo físico, de muitas outras pessoas, inclusive de crianças? Luiz, por isso que eu apanho, gente. Mas você acha que eu estou preocupado em apanhar? Meta o cacete mesmo, perdão do termo. Bata mesmo. Bata. Mas vão bater sabendo que eu estou falando a verdade. Quantos milhões de pessoas nesse momento em hospitais os teus órgãos físicos estão sendo roubados? Pessoas que morreram, pessoas que foram aplicada eutanásia. Quantos milhões nesse exato momento no mundo, gente? Aí você me diz assim, mas o que você quer dizer com isso? Influência dos obsessores sobre aqueles invigilantes, aqueles irresponsáveis, aqueles indisciplinados profissionais em todas as áreas? 50% influência dos obsessores, tá? Porque nós não podemos culpar os espíritos por tudo que nos acontece, não. Porque, acabou o gás. Culpa dos espíritos. Ué, mas espírito cozinha? Espírito faz almoço, faz janta? Espírito come arroz com feijão? Agora, acabou o gás no domingo. Não, engraçado que eu tenho um amigo meu que me fala assim, eu tenho uma raiva quando acaba o gás na hora que eu estou fazendo comida. Mas ele quer que o gás acaba em que hora? Tem que ser na hora que está fazendo comida, porque o gás ele é usado para fazer comida. E além desses furtos, além dessas drogas todas, dessas pessoas vivendo do comércio ilícito das drogas, desculpa, isso tudo é obra dos obsessores, levando aquelas pessoas àquela tortura moral, aquela humilhação moral, aquela humilhação física. Olha para você ver como são as coisas.
Quantos milhões de pessoas nesse exato momento, gente? Principalmente mães, não estão chorando o desaparecimento dos teus filhos. Muitas mães não tendo noção de que aqueles filhos foram raptados por quadrilhas e retiraram os teus órgãos físicos para poder vender para outras pessoas em outros estados ou até em outros países, quadrilhas e mais quadrilhas. Mas é a lei de causa e efeito, de ação e reação. Obsessores por detrás daquilo ali. Para humilhar aquele espírito daquela criança, porque criança é só o corpo, porque o espírito que reside ali é milenário, tão velho tanto quanto a terra, ou 1000 vezes mais velho que a criação da terra, a elaboração da terra. Quantas mamães estão esperançosas de ver teus filhos, mas que passaram por esse processo. Mas isso aí, então, é uma expiação e uma prova? Não, isso não é uma expiação e nem não é uma prova. Pode ser em certos graus, mas não especificamente. Esse processo é relativo. É uma vingança. Para você ver o tamanho do ódio de um obsessor. Ele, quando ele quer te matar, ele te mata. E os bons espíritos nada pode fazer. Jesus não pode fazer nada, Deus não pode fazer nada. Mas por quê? Você pode fazer. Mas Deus e Jesus não podem intrometer no teu livre-arbítrio. Os mentores não podem fazer nada por você, mas você pode fazer por você. Você pode orar, você pode rogar a providência divina, forças para você superar toda aquela perturbação. Desde o momento em que você ora, que você roga, que você pede, aí os benfeitores podem vir e fazer algo por você. Mas não afastando o obsessor, e sim te dando força para você suportar os ataques daquele obsessor. Mas eles não podem afastar o obsessor. Porque se eles afastar o obsessor, está contra os desígnios das leis divinas. Porque o obsessor é um ser que você atraiu. Você o prejudicou ou ele te prejudicou. Existe ali um elo. Existe ali um vínculo. Que a providência divina sustenta tanto o obsessor quanto você a aguentarem aquele período. É diferente do que as pessoas pensam. As pessoas, por falta de conhecimento, vão às casas espíritas, loucas para se verem livres dos obsessores. Eu já disse 1000 vezes à minha avó que está aqui presente. Não mexa nos meus obsessores. É meu. Ué, é meu. Eu que os prejudiquei, eles que me prejudicaram. Agora vem vó querendo retirar eles de mim. Que mérito eu possuo? Eu não possuo mérito nenhum. Não, deixa os obsessores comigo, porque eu tenho o dever e a obrigação de auto-me evangelizar. Eu tenho o dever de cuidar da minha moral. E pode ter certeza que o antídoto é esse. Oração, mudança de hábito, de comportamento, de atitude. Mudança de moral. Mudança. Conforme eu me melhoro, o obsessor se melhora.
Porque se ele não se melhora, ele me perde na vibração. E ele fica me procurando para lá, para cá, igual um tonto. Eu evoluo e ele fica naquela situação. Quando eu me melhoro, que eu tenho com as condições de ajudá-lo, eu ainda venho, ainda bato nas costas dele. Ô, meu amigo, tudo bem? Fala assim, mas onde você estava? Quando você dormiu, meu amigo, eu peguei o ônibus e fui embora. Evoluí. Agora eu vim aqui te dar uma mão. E não tem esse, gente, que está sofrendo, que quando está sofrendo, quando está com sede, que você oferece um copo d'água bem geladinha que ele não aceita. Não tem esse. O amor, ele supera tudo. O amor fala mais alto. Se naquele momento ali ele não quiser te aceitar, problema dele, você já melhorou. Céu e Inferno. Livro de Allan Kardec. Anota aí. Capítulo 7º. Código Penal das Vidas Futuras. Capítulo 7º. Leia lá esse capítulo. Gente, o que eu comento aqui é embasado na doutrina dos espíritos. Eu não estou inventando nada aqui. Acontece que as pessoas não estudam, com todo respeito. Nós temos por dever e obrigação pedir perdão, mas não basta pedir perdão. Nós temos que reparar o erro que cometemos. Não é só, você me perdoa? Te perdoo. Pronto. Não. Você tem que se arrepender. Primeiro é o arrependimento. Isso é lei divina, gente. Primeiro eu me arrependo de ter te prejudicado. Já é o primeiro passo. Capítulo 7º, o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Código Penal das Vidas Futuras. Leia esse capítulo. A primeira lei necessária é o arrependimento. Segunda lei, pedir perdão. Terceira lei, reparar o erro que cometeu. Então, não queira eu chegar e te pedir perdão sem eu me arrepender e não me preocupando em reparar o erro que eu cometi. Não resolve nada. Fulano, você me perdoa? Te perdoo. Mas é mandioca. É mandioca tanto aquele que pede o perdão, quanto aquele que diga assim, eu te perdoo. Mas é necessário a gente pedir o perdãozinho, né? E é necessário a gente também responder, te perdoo, mandiocão. Topeira. Pronto. Disse. Mas é lei. Arrependimento, perdão e reparação. Agora, gente, se eu me arrependo, tá lá no livro. Se eu me arrependo, chego em você e te peço perdão, e você com aquele ódio terrível, não te perdoo nunca. Eu quero que todos os demônios do inferno, que tem pessoas que acreditam nisso, né? A gente tem que aceitar, fazer o quê? É a mitologia, né? Eu quero que todos os demônios do inferno acabem com você. Mas todos, não basta um só não, pelo amor de Deus, véio. Chega. Chega os que eu tenho já uns 500 metros longe de mim aqui, pelo amor de Deus. Eu quero que todos os demônios acabem com você. Aí, eu não sei se você sabe, lá você vai saber disso. Aí, o problema já passa a ser da pessoa perante a contabilidade divina e não tua. Te livra você até da reparação, se a pessoa não quiser te perdoar. Porque você se arrependeu, você foi humilde, você se arrependeu a tempo. Você foi até a pessoa, você foi humilde, você pediu perdão, olha, me perdoa.
eu cometi um equívoco, pelo amor de Deus. Se ela não te perdoar, o problema todo já passa a ser dela. Aí, em vez dela carregar 50 e você 50, ela passa a carregar 100 e você nada mais. Tá lá. Se tiver errado, é Kardec que errou, não sou eu, não. Então, gente, quantos milhões de cleptomaníacos no mundo vivendo sobre o jugo, vamos dizer assim, a influência dos obsessores aqui na Terra. Cleptomaníacos, ladrões, né? Aqueles que pegam emprestado e não devolvem. Quantos políticos pegam emprestado dos cofres públicos e não devolvem? Influenciado pelas trevas. A justiça capenga da terra, que age fazendo vistas grossas, mediante milhões de casos que nós conhecemos. Influência dos obsessores, influência dos anticristos, para poder prejudicar a humanidade aqui na Terra. Beneficiam uns, mas prejudicam outros. Mas nunca se esqueça que todos esses que, usado pelas trevas para prejudicar um outro, ou mais, ou a humanidade, esses se arrependerão um dia em vales de suicidas nas regiões umbralinas, porque isso aí caracteriza suicídio. Quantos milhões de verbas são desviadas da educação, da merenda escolar? Quantos milhões de verbas são desviadas dessas regiões que vivem em estado de calamidade? Alimentos, medicamentos, material escolar, tudo influência dos obsessores que encontram acesso naqueles teus algozes que se encontram no corpo físico. Mas é preciso entender que todos esses seres terão que devolver aos cofres da providência divina até o último centavo. Ah, mas fulano ficou devendo R$10 para a contabilidade divina. Não ficou, não. Ele vai ter que devolver o último centavo. Tudo influência dos obsessores, mas dele também. Quantas pessoas nesse momento, gente, sobre o jugo das trevas dos obsessores, encontram-se na prostituição? Tanto homens, rapazes, mulheres, tudo influência das trevas dos obsessores, levando-os a esse quadro de desmoralização moral e física. Nós não vamos adentrar esse item, porque nós vamos tratar desse item mais adiante. Mas quantos seres no mundo envolvidos estão na ideologia de gêneros? Não vamos tratar disso agora.
Mas todos esses seres que estão envolvidos na ideologias de gênero, que apoiam a ideologia de gênero, são todos espíritos das trevas, tanto na erraticidade quanto no corpo físico. Todos que apoiam ideologia de gênero na Terra, no corpo físico, são seres das trevas, aqui no corpo físico. Munidos e amparados pelos espíritos das trevas que encontram-se na erraticidade, obsessores que não querem ver o progresso do espírito. Eles querem causar desordem nos desígnios das leis divinas. E Deus é tão misericordioso que tem dado a todos esses espíritos das trevas, esses obsessores, oportunidade de se resignarem, mas muitos que não quiseram e que não estão querendo já estão sendo levados para outros planetas mais primitivos. Porque você acha que nosso Senhor Jesus Cristo vai permitir que se instale na Terra ideologia de gênero? Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo vai permitir que os obsessores e que as trevas domine a Terra? Não. A Terra só tem um diretor. E esse diretor chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus estiver no leme dessa nau, não afunda. E Jesus nunca irá deixar esse leme. Nosso Senhor Jesus Cristo não é o leme, não. Ele é o leme, ele é a embarcação, ele é o transatlântico, ele é o oceano, ele é tudo. Nós precisamos parar com essa ignorância de colocá-lo no diminutivo. Nós é que nos encontramos no diminutivo. Então, tudo isso que está acontecendo no mundo nesse exato momento, ação dos obsessores, do anticristo, das trevas. Mas o que nos consola é saber que Deus não dorme e que Jesus também não. Tudo que está acontecendo embaixo dos olhos do Cristo. Até a hora que ele quiser. A hora que ele não quiser mais, aí vem lá um Covid, vem lá uma peste bubônica, vem lá uma gripe espanhola, vem lá, você entendeu? Vários cataclismas, vários acidentes nucleares. As leis divinas sendo cumpridas. Que leis divinas sendo cumpridas o quê, gente? Isso é um processo natural na evolução. A lei de causa e efeito. Não fez por merecer. É igual uma pessoa, um cleptomaníaco desobediente numa prisão. Ele vai ficar ali 20 anos preso, mas por desobediência e mau comportamento, eles transferem ele para uma outra prisão. E lá, até ele se adaptar lá, ele vai sofrer bastante, porque ele vai ter que
conquistar todo mundo lá novamente. Você viu só a psicologia? Vamos para o próximo vídeo. Ainda tem mais um vídeo a respeito desse assunto.